Tudo certo, pessoal? Então, olha só. Hoje o objetivo é bem simples. Eu vou corrigir aqui as questõezinhas da página 653 sobre cilindros. Alguns aí pontuaram algumas dúvidas. Vou corrigir tudo de uma vez para a gente poder ter mais tranquilidade, tá? Só em relação à questão 10, que um ou outro aluno pediu, eu não vou corrigir ela hoje, porque eu não passei ela para casa, porque ela vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então, me parece sensato esperar um pouquinho, tá bom? Dito isso, me acompanhe aqui para ver se você está entendendo tudinho. Caso não esteja, me avisa, tá? Então, olha só. Vamos juntos com aquela mesma estratégia de anotar tudo que é relevante, definir nosso objetivo? Sabe-se que a medida da área lateral... Opa, deixa eu aumentar aqui. Da área lateral de um cilindro é 20 π centímetros quadrados. Então, ele falou para nós que a área lateral vale 20 π. E ele ainda já antecipa, né? Centímetros quadrados já é o spoiler que vai sair tudo em centímetros. Isso é a medida do raio da base. Então, ó, outro dado que ele nos fornece, né? O raio da base é 5 centímetros. Anota isso aqui, ó. O raio vale 5 centímetros. Calcule a medida H da altura e a medida da área total desse cilindro. Então, me ajuda aqui. Primeiro, na área total, vê se vocês concordam. Você poderia simplesmente vir aqui e colocar assim, ó, só um segundinho. Para variar, o livro ele tem essa estupidez aí de substituir o π sem te dar. Então eu vou manter com π para você ter tranquilidade. Primeira pergunta, para calcular a área total, está faltando alguma informação? Porque a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aqui você já sabe que a área lateral vale 20 π. Então me ajuda a calcular, e a área da base você já tem o raio. Então olha só, a sua área total vai ficar 2π, lembrar que a área da base é πr ao quadrado, não é? Então vai ficar 2π vezes 5 ao quadrado, mais 20π. Então isso aqui vai dar 50π com 20π, resposta da área total, 70π centímetros quadrados. Professor, e a altura, como é que eu vou determinar? Você vai determinar substituindo o valor da área lateral, né, pela fórmula. Qual é a fórmula da área lateral? Ela é calculada como 2πr h. E você sabe que, perceba, o raio vale 5, então eu vou substituir. Vai vir aqui na maciota, cortar esse π com esse π. Vou pegar e multiplicar e você vai ter que 20 é igual a 10h. Por isso que a sua altura, se você passa dividindo, vai dar 20 sobre 10, vai dar 2 centímetros. Tá bom? Fim de papo, questãozinha bem tranquila. Vamos juntos? Questão 8. Um primeiro cilindro tem altura 2h e raio da base r. Um segundo tem altura h e raio da base 2r. Qual é a razão entre as áreas laterais desses cilindros? Então me ajuda aqui, ó. Eu vou falar do cilindro 1, que ele tem medidas 2h e r. E eu tenho o cilindro 2, que tem aí dimensões, cadê? H e 2r. E ele está pedindo, me ajuda aqui, ó, anota, qual é a razão? Se a razão ele quer a divisão entre as áreas laterais. Ele quer que você faça a área lateral do 1 dividido pela área lateral do 2. Se você joga nas fórmulas, vê se você lembra. A área lateral ela é calculada como 2πr h. Substitui os valores, que nesse caso são letrinhas. A área lateral do primeiro ficaria 2πr vezes 2h. E a de baixo, vê se você concorda, ficaria 2π, o raio vale 2r e o h vale h. Essa é a razão entre eles. Você vem aqui, ó, e vê se vocês concordam. Dá para cortar absolutamente todo mundo, porque esses caras são iguais. O R corta com R, o H com H, o π com π, 2 com 2, 2 com 2. Ou seja, se você cortou todo mundo, o resultado dessa razão vai ser 1. E vida que segue. Fechou? Então, ó, bora juntos, falta poucas questõezinhas. Essa questão 9, eu quero que você marque ela como questão de prova, tá? Ela tem algumas abordagens que são cruciais aí para nós e ela tem uma relevância alta. Vamos à leitura e marcar o que é importante. Duas latas têm forma cilíndrica.
A lata mais alta tem o dobro da medida da altura da outra, mas a medida do seu diâmetro é a metade da medida da lata mais baixa. Então, o que ele está te apresentando aqui é o mesmo da questão anterior, percebe isso? Ela tem, deixa eu colocar aqui, Hzinho e a outra tem 2H. Esse aqui tem 2 raiozinho, e esse aqui tem só raiozinho. Essa brincadeira da metade e tudo mais. Concorda com essa primeira etapa? Ó, a lata mais alta tem o dobro da medida da altura, mas a medida do seu diâmetro é a metade. Então ela é maior, mas mais estreita. A outra ela é mais larga, porém mais baixinha. Em qual das duas latas se utiliza menos material? Espera lá, essa pergunta ela é atrelada, se é menos material, ele está falando sobre área. Então você vai calcular aqui a área total de cada uma delas. Então eu vou chamar essa aqui de lata 1 e essa aqui de lata 2. Tá bom? Vamos juntos calcular cada uma delas? Se você vem aqui, ó, na sagacidade faz área total de 1. Ela vai ser 2 áreas da base mais área lateral. Porque isso é a fórmula. Então, ó, vou deixar, na verdade, isso anotado aqui do ladinho para eu já poder substituir. A área total, ela vai ser 2AB mais a área lateral. Se você substitui, vai ficar... Vê se vocês concordam, porque aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. 2... Nossa, ficou muito fino. 2π. Quanto vale o raio da figura 1? Vale 2r. Isso aqui ao quadrado vezes hzinho mais 2π 2r vezes h. Então a área total de 1, olha que monstrinho que ela vai virar. Ela vai virar esse parênteses aqui, me ajuda por ele, por favor. Vai ficar 2r ao quadrado, vai ficar 4r ao quadrado. Com 2, isso vai dar 8, a primeira parcela, tá? 8π r ao quadrado, h, mais, você vai ver que o outro vai ficar 4π RH. Isso da figura 1. Esse é o resultado da área total. Na figura 2, vê se você concorda. A área total de 2, ela vai ficar 2π r ao quadrado 2h, certo? Mais 2π r 2h. Isso aqui vai dar, pessoal, vê se vocês concordam, 4π r ao quadrado h mais 4π RH. Entenda, 4πRH existem nos dois, certo? Você tem tanto nessa aqui quanto nessa. Então, isso aqui daria para você vir aqui e cortar nos dois. O que me chama atenção é o restante. Vê se você concorda. Nesse primeiro aqui, eu tenho 8πr ao quadrado H. E na de baixo, 4πr ao quadrado H. Quem vai ser maior, pessoal? Quem vai ser maior é claro que é 8πr ao quadrado H. Não só maior, né? Para ser mais preciso, ele vai ser o dobro. Então, a área total de 1, ela vai ser maior. Qual é a pergunta da questão? Qual das latas se utiliza menos material? Então, vai ser a lata 2. Fechou? Essa questão, meus amores, ela é vital. Professor, eu odeio trabalhar com letrinha. O que eu poderia fazer para ficar mais acessível? Escolher valores para raio e altura. Ah, o raio dessa aqui vale 2, a altura vale 1. Esse aqui vale altura 2 e raio 1. Brincar com o número torna a nossa interpretação muito mais fácil e muitos de vocês se sentem muito mais confortáveis. Então fiquem super à vontade para fazê-lo, porque como a gente está trabalhando com proporção, vai ser indiferente o valor que a gente escolheu. Tá bom? Pessoal, essa aqui eu preciso que você domine 1000%. Certinho? Então bora, estamos quase. Questão 11. Uma caneta esferográfica tem a forma cilíndrica. A medida do raio da base, então olha só, vamos já anotar aqui. A medida do raio da base, deixa eu mudar para um verdinho. Raio da base é 6 milímetros. Então, raio da base
vale 6 milímetros. E a medida do comprimento da caneta mede 16 centímetros. Então aqui eu preciso que você tenha aquele alerta, né? Cara, pera lá. Ele me deu o raio em 6 milímetros e a altura ele deu 16 centímetros. Então você vai ter que converter para unificar. Aí ele pergunta, né? Quantos centímetros quadrados? Espera, se é centímetro quadrado, ele está pedindo para você calcular, ver se você lembra desse nosso processo. Ele está pedindo para você calcular a área. Tem a medida da superfície lateral dessa caneta. Então ele quer da superfície lateral, ele quer a área lateral. Certo? Como ele quer em centímetros quadrados, eu vou converter esse raio. E aí, esses 6 milímetros, ele vai dar 0,6 centímetros. E aqui eu só vou jogar na fórmula, tá? A área lateral, ela vai ser 2π RH. Então, a área lateral, ela vai ser 2π, o raio vale 0,6 e a altura vale 16. Isso aqui daria, vê se vocês concordam, 2 vezes 0,6 vezes 16 vai dar um fantástico 19,2 π centímetros quadrados. E para variar, o livro fez o favor de substituir o valor de π sem te dar. Mas não esquenta, bastaria você parar aqui, que a questão já estaria certa, uma vez que ele não te deu o valor de π. Então, retomando, eu só tive que converter porque eu tinha informações com unidades diferentes e o meu enunciado ele me forçava a converter. Combinado? Estão comigo ainda? Faz sentido? Vamos juntos? Questão 12. Calcule a medida da área total, então o cara já nomeou o que ele quer, de um cilindro reto que tem a altura medindo 6 e a área lateral medindo 48π. Então ele quer que você calcule a área total. Aí você vem aqui na maciota, né? 2 áreas da base mais a área lateral. Convenhamos, a área lateral você já sabe, né? Que vale 48π. Então vamos anotar isso. A área lateral vale 48π. Porém, eu não tenho o valor do raio, certinho? Se eu não tenho o valor do raio, eu vou ter que calcular esse cara. Então me ajuda aqui, ó. Se eu substituo na fórmula, a gente vai chegar nesse resultado importante. Se eu substituo na fórmula, vai ficar 2π raio, que eu não sei, e a... Perdão, o raio, calma aí, tem a altura, e a altura vale 6. Se você vem aqui na maciota e faz esse cálculo, você vai achar isso aqui, ó. O π, vê se você está comigo. O π você pode vir nele e cortar. O 2 e o 6 vão passar dividindo e voilá, o seu raio ele vai dar um fantástico 48 dividido por 12, ele vai dar 4, certinho? Vamos calcular a área total? A área total desse cara, ele vai ficar 2π vezes raio ao quadrado, deixa eu não me antecipar muito, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que vale 48π. Se você faz essa continha, você vai achar 2 vezes 16, 32π com 48π, 80π centímetros quadrados. Se você substitui o π por 3,14, voilá, vai dar aí o gabarito proposto pelo livro. Eu não vou fazê-lo de novo, porque eu já falei o motivo, né? Pessoal, até aqui de boassa. Vamos para a saideira. Última questãozinha. Tá aqui, ó. Quanto de material em metro quadrado, então já é a área, e ele está pedindo tudo em metros, graças a Deus está tudo em metros já, se gasta para fazer um depósito tampado de combustível com a forma e as medidas da figura ao lado. Como ele falou que esse cara está tampado, eu vou considerar então que o que eu vou calcular para essa questão é a área total. Vê se você concorda. A área total vai ser 2 áreas da base mais a área lateral. Olha para a figura. O raio dela vale 10 metros, o que ele te deu aí foi o diâmetro, e a altura vale 15 metros. Fechou? Substitui o valor, cara. Me ajuda. Vai ficar 2π vezes 10 ao quadrado mais 2πr vezes h.
certinho? Esse primeiro elemento seu, ele vai dar 200π e o outro vai dar 300π. Resposta final, pessoal, 500π metro quadrado. E agora você pode partir por abraço. Certinho? Meus amores, veja se faz sentido. Se permanecer alguma dúvida, você me avisa, tá? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.